Olá a todos, sejam bem-vindos a esta sexta e última sessão sobre a Epístola ao Filho do Lobo, a última grande epístola revelada por Bahá'u'lláh. Nesta sexta sessão, vamos olhar para o conteúdo dos parágrafos 220 a 269. A Epístola ao Filho do Lobo foi, como já disse noutras sessões, a última grande tradução das escrituras Bahá'ís feita por Shoghi Effendi. E quando o Shoghi Effendi concluiu essa tradução e enviou o manuscrito para a Assembleia Nacional dos Estados Unidos para publicação desta epístola naquele país, ele escreveu um telegrama que acompanhava o manuscrito e dizia o seguinte: espero sinceramente que o seu estudo possa contribuir com mais esclarecimento, compreensão mais profunda das verdades sobre as quais assentam o ensino continuado e eficaz e as atividades administrativas. Nas sessões anteriores, eu tenho apresentado diferentes perspectivas e diferentes possibilidades de abordar esta epístola. Esta é uma outra. Nós podemos identificar na epístola três dimensões dos ensinamentos Bahá'ís. Primeiro, uma dimensão pública, uma dimensão em que Bahá'u'lláh aborda temas de interesse e preocupação correntes no seu tempo. Temas como a guerra e a paz entre as nações, as relações internacionais, como é que as nações se devem relacionar entre si, como é que se devem organizar politicamente, em que é que consiste a boa governação, em que é que consiste o desenvolvimento de um povo ou de uma região. Depois temos uma dimensão ética e social. E aqui os ensinamentos de Bahá'u'lláh focam-se em princípios de ética social e princípios de moralidade social. Estes ensinamentos giram em torno de questões como a consulta em grupo, como é que as pessoas devem debater os problemas que as afetam, como é que os grupos sociais se devem relacionar entre si, como é que as pessoas se devem relacionar dentro de algum grupo social. Aqui abordam-se questões religiosas, questões étnicas. E depois, por fim, temos uma dimensão de ética individual. Tradicionalmente focam-se no comportamento de cada pessoa. E a este propósito vem a citação da Epístola a Badiu'lláh, ser generoso na prosperidade e grato no infortúnio, essa muito citada epístola. Essa Epístola a Badiu'lláh apresenta um modelo de moralidade para todos os seres humanos. Portanto, isto é, pois, uma abordagem possível para olhar para a Epístola ao Filho do Lobo. Vamos então ver o resumo dos parágrafos 220 a 269. Nestes últimos parágrafos da Epístola ao Filho do Lobo, Bahá'u'lláh continua o seu convite ao Sheikh e convida-o a anunciar a sua revelação aos Babis e anuncia-lhe que a abençoada árvore celestial está repleta de frutos perante a sua face. Esta é, pois, uma outra forma literária, simbólica que Bahá'u'lláh tem para anunciar que ele é um mensageiro divino. E depois Bahá'u'lláh dirige-se ao povo do Bayan, isto é, aos seguidores do Bab. Havia muitos Babis que, apesar da intenção do Bab, de que eles reconhecessem, fossem leais para com o prometido, que ele escrevia como aquilo que Deus tornará manifesto, ou aquilo que é o desejo dos seus corações, a verdade é que ainda havia muitos Babis que não tinham conseguido reconhecer Bahá'u'lláh como o prometido. E Bahá'u'lláh vai, nestes últimos parágrafos, citar extensivamente as escrituras do Bab, chamando os Babis a contemplá-lo com os seus próprios olhos e a reconhecê-lo dos seus próprios versículos. Isto é, Bahá'u'lláh dirige-se aos Babis, dizendo: olhem para mim, olhem para a gente, vejam as minhas palavras, percebam a grandeza e o poder destas palavras que eu vos revelo. E, portanto, temos aqui um continuado apelo à conversão do Sheikh e também um apelo aos Babis que ainda não o reconheceram. Bahá'u'lláh justifica a veracidade da sua revelação citando profecias do Bab e declarações sobre a sua posição, a força e o poder da sua revelação. E Bahá'u'lláh deixa uma advertência aos Babis para que não caiam em padrões do passado,
em que alguns crentes até se recusavam a reconhecer o manifestante de Deus como um crente. E que não permitam, diz Bahá'u'lláh para os babis, que não permitam que aquela proximidade entre as duas relações, a do Bab e de Bahá'u'lláh, os impeçam de reconhecer a verdade. Ou não sejam daqueles que mencionam o manifestante da causa à luz do dia e na ocasião da noite, e que quando ele, através da sua graça, apareceu, pronunciaram contra ele um julgamento tal que provocou as lamentações dos habitantes do reino. Isto é, se existiam grandes expectativas messiânicas entre os babis, que não se enganassem com essas próprias expectativas. Que não fossem como crentes de outras religiões, que sempre esperaram um manifestante de Deus, como uma figura messiânica, e quando ele surgia, o negaram, não o reconheceram e até o perseguiram. Esta imagem que aqui está é uma imagem de escrituras do Bab, registradas pela mão de Mullah Hussein. Seguidamente, Bahá'u'lláh descreve a sua relação com o Bab, uma relação espiritual e profundamente mística, uma relação, diz ele, que existia antes que todas as coisas fossem criadas. Bahá'u'lláh vai citar o Bab, proclamando a sua fé em Bahá'u'lláh, e na sua fé, e no seu livro, e nos seus testemunhos, e nos seus caminhos, e em tudo o que a esse respeito procede dele. Depois cita textos em que o Bab glorifica a sua similaridade com Bahá'u'lláh e se orgulha da crença nele. E Bahá'u'lláh também cita várias declarações do Bab sobre a subordinação da sua própria condição e revelação ao próprio Bahá'u'lláh. E ele tem esta citação de palavras do Bab que eu acho perfeitamente extraordinária. Ele diz o seguinte: pois tudo o que foi exaltado no Bayan é apenas um anel na minha mão. E eu próprio, em verdade, sou apenas um anel na mão daquele que Deus tornará manifesto. Este símbolo do anel parece-me particularmente importante. Afinal, o que é um anel? Um anel, mais do que um adorno, é um símbolo de identidade. Quando o Bab diz que o Bayan é como um anel na sua mão, ele está, no fundo, a dizer que o Bayan simboliza a sua identidade. E depois diz que ele próprio, a sua revelação, é apenas um anel na mão de Bahá'u'lláh. Isto é, que o próprio Bahá'u'lláh também se identificaria com ele. E a revelação do Bab faz parte da identidade do próprio Bahá'u'lláh. Este tema da relação entre o Bab e Bahá'u'lláh, obviamente, merecia um estudo mais aprofundado. Nós percebemos que se trata de uma relação mística, de uma relação profundamente espiritual, sem qualquer contorno humano ou mundano. Nós sabemos que o Bab e Bahá'u'lláh não se conheceram pessoalmente neste mundo enquanto aqui viveram, mas tinham esta relação fortíssima entre eles. Enfim, fica um desafio para os amigos que queiram estudar. Seria bom que alguém pudesse aprofundar este tema, a relação entre o Bab e Bahá'u'lláh. Depois, Bahá'u'lláh reitera o anúncio de que aqueles que reconhecem Deus no dia da sua revelação, eles terão atingido o cume da sua existência e serão levados face a face com o seu bem-amado e terão reconhecido, tanto quanto é possível no mundo do ser, o esplendor daquele que é o desejo dos seus corações. Isto é, aquilo que é o objetivo máximo da existência de qualquer ser humano é o reconhecimento de Bahá'u'lláh. Conhecimento como manifestante de Deus. Isso é algo que o Bab já tinha anunciado e que agora, na Epístola ao Filho do Lobo, Bahá'u'lláh reitera. E também Bahá'u'lláh afirma que quem o rejeita, depois dele se ter revelado, é como se estivesse excluído Deus como por um véu.
Esta imagem do véu é uma analogia recorrente nas escrituras bahá'ís. O véu é algo que tapa, algo que esconde, algo que não nos deixa ver. Quem está coberto por um véu não tem uma percepção, não consegue ver o que se passa à sua volta. O que Baha'u'lláh nos diz é: quem rejeita os manifestantes de Deus não consegue ter uma percepção clara da realidade que o rodeia. E percebemos que quem está coberto por um véu não tem uma percepção clara do que é que se passa ao seu redor. Pode ter coisas à sua frente que não vê corretamente. E essa situação de alguém que não percebe corretamente a realidade é usada por Baha'u'lláh para fazer uma analogia com a condição daquelas pessoas que não o reconhecem como manifestante de Deus. A Epístola ao Filho do Lobo, como eu tenho dito ao longo destas sessões, foi dirigida a um sheik de Isfahan, que era um inimigo da causa de Baha'u'lláh, um inimigo dos Baha'is e dos Babis. Era um inimigo externo, digamos assim. Mas havia outros inimigos da causa. E alguns eram inimigos internos, isto é, eram Babis e Baha'is que se tinham revoltado contra Baha'u'lláh. E falei aqui várias vezes do meio-irmão de Baha'u'lláh, Mirza Yahya, que se revoltou contra ele, que várias vezes o tentou humilhar, desacreditar e até o tentou envenenar. Esta relação de um manifestante de Deus com um irmão ou com alguém que é próximo e é rival tem alguns paralelos noutras religiões abraâmicas. Nós podemos ver, por exemplo, a relação entre Cristo e Judas, o fator da traição da parte de Judas, Muhammad e o seu tio, José e os seus irmãos, que o vão trair e o vão vender, e recuando mais até nos textos do Antigo Testamento, a relação entre Caim e Abel. Ora, esta relação de Baha'u'lláh com o seu meio-irmão segue essa linha. Há a traição e a revolta de Mirza Yahya contra Baha'u'lláh. Mas o Yahya não agia sozinho. Ele tinha vários seguidores que se destacaram pelas piores razões. Seguidores que fizeram tudo o que podiam para humilhar, para desacreditar e para destruir Baha'u'lláh. E entre esses seguidores de Mirza Yahya destacam-se 3 pessoas. O Sayyid Muhammad de Isfahan, que vemos aqui nesta foto, aqui sentado à direita. Depois destaca-se o Hadi, Mirza Hadi Dawlatabadi, que mais tarde Yahya viria a nomear como seu sucessor, e também uma meia-irmã de Baha'u'lláh. E no texto da Epístola ao Filho do Lobo, Baha'u'lláh vai referir vários dos seus atos com a esperança de que os crentes fiquem conscientes do que aconteceu entre o que ele chama o verdadeiro e as suas escrituras. Isto é, para que nós Baha'is fiquemos a saber o que ele sofreu às mãos destas pessoas. O Sayyid Muhammad Isfahan, que vemos aqui sentado, ele é referido em 3 ocasiões aqui nesta epístola. Ele é conhecido também como, por alguns autores baha'is, como o Muhammad Isfahani ou Sayyid Isfahani. Ele é considerado como o anticristo da revelação Bahá'í. Ele arranjou tremendos problemas a Baha'u'lláh e aos seus seguidores, quer em Bagdade, quer em Constantinopla. Ele tinha nascido em Isfahan e depois foi para Kerbala, no Iraque otomano. E aí em Kerbala juntou-se aos Babis. E depois do martírio do Bab, a sua fé começou a fraquejar e foi perdendo força. Shoghi Effendi descreve o Sayyid Muhammad como um homem malévolo, infame, que enganou e com habilidade consumada e uma persistência indomável manipulou Mirza Yahya. E o guardião também o recorda pela sua excessiva ambição, a sua obstinação cega
e os seus ciúmes irrefriáveis, e recorda que Baha'u'lláh o descreve no Kitab Yaqdas como aquele que desencaminhara Mirza Yahya. E numa das suas epístolas, Baha'u'lláh estigmatizou-o como a fonte da inveja e a quintessência da maldade. Ser descrito assim por Shoghi Effendi e pelo próprio Baha'u'lláh, logo no Kitab Yaqdas, de facto, penso que diz muito sobre esta pessoa. O Sayyid Muhammad Isfahan teve um fim trágico. Ele acabou assassinado, juntamente com outros 2 azalis, por um grupo de Baha'is em Akka, em 1872. Isto foi um evento que depois também acabou por prejudicar o próprio Baha'u'lláh e toda a sua família. Uma segunda personagem que é referida como inimiga de Baha'u'lláh no texto de Epístola ao Filho do Lobo é o Hadi. Baha'u'lláh menciona-o várias vezes e várias vezes ao longo do texto se dirige a ele. São estes parágrafos aqui indicados em que Baha'u'lláh se dirige ao Hadi. Este Hadi, também referido como Mirza Hadi Dalat Abadi, ele é descrito por Shoghi Effendi como pérfido e mal afamado. O Hadi era um clérigo muçulmano, natural da cidade de Isfahan, que se tinha tornado Babi nos primeiros dias da fé, que depois negou publicamente a sua crença no Bab, mas, imagine-se, acaba por suceder ao Mirza Yahya na liderança dos Azalis. Mirza Gale escreve na introdução do livro da Epístola ao Filho do Lobo, diz Hadi, um líder religioso que teve medo de perder a sua posição ao ser chamado de discípulo do Bab e tentou destruir todas as cópias do Bayan, o grande livro do Bab. E a terceira personagem referida como dos inimigos de Baha'u'lláh e seguidor de Mirza Yahya é a sua meia-irmã. Ela chamava-se Shah Sultan Hanun e era conhecida como Hanun Buzurg, quer dizer, a grande senhora em português. Vemos aqui assim, nesta foto. Ela era meia-irmã de Baha'u'lláh. Eles tinham o mesmo pai e ela tornou-se seguidora de Mirza Yahya. E ela tinha um enorme rancor a Baha'u'lláh e tornou-se uma crente fiel em Mirza Yahya. Foi esta senhora, Hanun Buzurg, que impediu o casamento entre Abdul Baha e a Shah Banu Hanun. Shah Banu Hanun, que era filha também de um meio-irmão de Baha'u'lláh, foi forçada a casar com o filho do primeiro-ministro e acabou por morrer muito jovem. E a este propósito, parece-me que seria interessante se alguém na comunidade Bahá'í pudesse fazer um estudo e depois uma apresentação sobre as cisões na família de Baha'u'lláh. Isso era um tema que acho que merece ser estudado e aprofundado. Baha'u'lláh revela que aqueles que se afastaram dele, diz ele, conspiraram muitas vezes e agiram fraudulentamente de modos diversos. Eles usaram todos os meios a fim de repudiar o verdadeiro. E entre os muitos atos vergonhosos que esses inimigos usaram, incluía-se o assassinato. Baha'u'lláh, no texto da Epístola, vai homenagear vários Baha'is que foram assassinados por estes inimigos. E, apesar de serem inimigos, apesar de serem muitos os seus pecados, destes desatentos, como Baha'u'lláh também lhe chama, Baha'u'lláh diz que vai orar em seu nome. E, nas páginas finais da Epístola, Baha'u'lláh vai citar profecias e tradições sobre a abençoada e honrada cidade de Akka, para que o Hadi possa ter a oportunidade de procurar um caminho até à verdade e uma estrada que conduz a Deus. Isto é, o Hadi, aquele que era seguidor do Mirza Yahya e era inimigo aberto e declarado de Baha'u'lláh, ele tem aqui uma oportunidade também para o arrependimento e para a conversão.
Acá é uma cidade, diz-nos Bahá'u'lláh, para a qual Deus mostrou uma misericórdia especial. Bahá'u'lláh diz que as praias de Acá foram consideradas como tendo um valor acima de todas as outras praias, tal como, diz Bahá'u'lláh, o mérito de Muhammad estava acima do mérito de todos os outros profetas. E Bahá'u'lláh diz-nos que são grandes as recompensas que estão prometidas para o visitante de Acá, ou aquele que visitar o visitante de Acá. E entre essas recompensas prometidas estão várias bênçãos, está o perdão dos pecados e a proteção contra o terror no dia da ressurreição. É claro que não é por acaso que Bahá'u'lláh menciona estas profecias, pois com a sua chegada à cidade de Acá, em 868, e o seu encarceramento na prisão de Acá, com esses eventos cumprem-se as profecias e as tradições muçulmanas. Olhando para estes últimos parágrafos da mitologia do Senhor Uperdumbar, nós podemos dizer que temos nos parágrafos 230 a 232 várias citações das escrituras do Bab, depois seguem-se narrativas, onde se refere Mirza Yahya, Hadi e outros eventos históricos, e depois seguem-se mais citações das escrituras do Bab e várias advertências aos Babis, depois seguem-se narrativas, onde se destaca o martírio de Dayan, e por fim temos citações onde surgem as tradições islâmicas sobre a cidade de Acá. E este é, portanto, o resumo dos últimos parágrafos da Epístola ao Filho do Lobo. Então, para estudo e reflexão, eu proponho uma série de questões que podem encontrar também no texto que acompanha este vídeo. E as questões são as seguintes. Em geral, qual é o conselho de Bahá'u'lláh para os Babis? Porque é que devem segui-lo? E as respostas a estas perguntas também teremos de ir à procura de referências anteriores sobre mandamentos de Bahá'u'lláh para os Babis. De acordo com o Baba, quais são os resultados de fidelidade para com um novo manifestante de Deus no dia da sua revelação? Como é que Bahá'u'lláh rejeita o argumento da incredulidade que ainda não chegou o tempo para uma nova revelação? Como é que Bahá'u'lláh rejeita este argumento? Como é que o manifestante de Deus pode ser reconhecido? Que exemplos cita Bahá'u'lláh sobre atos que foram causa de protesto e de negação? Temos aqui 3 parágrafos onde podemos encontrar a resposta a esta questão. 237, 234, 238. O que afirma Hadi sobre si próprio? E segundo Bahá'u'lláh, por que é que ele faz tal afirmação? Quem é o Cid Muhammad? E o que é que ele fez? Que argumentos usa Bahá'u'lláh para dissuadir Hadi de fazer a sua declaração e de tentar destruir todas as cópias do Bayan? Qual é o livro que Bahá'u'lláh afirma ser o alicerce da sua obra? Qual foi a reação de Bahá'u'lláh ao comportamento da sua irmã? Bahá'u'lláh revela nomes e atributos de Deus através das suas ações. Em resposta às ações dos seus inimigos descritos nestes parágrafos, que nomes e atributos de Deus é que são revelados? O que disse o Bab para assegurar que a sua proximidade com a revelação de Bahá'u'lláh não seria um obstáculo para os seus seguidores? E porquê que a proximidade poderia ser um obstáculo? Porquê que as palavras do Bab são convincentes? Porquê que Hadi ainda está vivo enquanto os outros que se mantiveram fiéis sofreram um martírio? Que benefícios aguardam aqueles que vão à cidade de Acá? O que se pode fazer em Acá para receber esses benefícios? As respostas a esta última pergunta estão aqui nestes parágrafos 262, 263, 265 e 266. E para reflexão e meditação,
deixo-vos uma citação da Epístola ao Filho do Lobo, do parágrafo 221, e sugiro que a reflexão e a meditação sobre estas palavras se centre em torno da questão como é que estas palavras têm impacto na vida pessoal de cada um de nós. As palavras de Bahá'í dizem o seguinte: a abençoada árvore celestial permanece neste dia perante a tua face, carregada de frutos celestiais, de frutos novos e maravilhosos. Contempla-a, desapegado de tudo, exceto dela. E assim nós chegamos ao fim destas sessões de apresentação sobre a Epístola ao Filho do Lobo. Deixo também algumas referências adicionais que podem ser úteis no estudo e aprofundamento dos temas aqui referidos. Obrigado pela vossa atenção.